É importante dizer, médico não é Deus, por mais que alguns se coloquem nessa posição. Talvez ouvir esses relatos que eu vou contar agora te dê gatilhos. Eu detesto fazer o Papa Nicolau. Quando fui ao ginecologista para parar de usar pílula, ele já de cara disse: por quê? Quer engravidar? A médica olhou para minha cara e, sem nem me examinar, disse que eu tinha SOP. A doutora impôs a visão religiosa dela para mim na minha consulta. Sofri um abuso e o médico insinuou que a culpa era minha. A médica mal olhou na minha cara, me receitou remédio e sequer respondeu às minhas dúvidas. Quantas histórias parecidas e até mesmo piores que essas você já viveu e ouviu? E quando pensamos em raça e classe social, sabemos que o buraco é muito mais embaixo. O que será que está por trás desse comportamento dos médicos? O que deve ser esperado em uma consulta ginecológica? E qual é o nosso papel enquanto consultantes? Eu me chamo Tassiana Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, educadora e terapeuta menstrual, e esse é Podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. E eu me chamo Beatriz Saboa, educadora e terapeuta menstrual, mestre em bioética, e esse podcast existe para educar e dar visibilidade ao ciclo menstrual e tudo que ele compreende. Para que a gente consiga chegar em mais pessoas, você pode contribuir com a assinatura mensal de qualquer valor, 5, 10, 50, no Apoia-se ou um Pix para podcasteumenstruo@gmail.com. Os links estarão na descrição desse episódio. E se você conhece alguma comunidade ou grupo que precisa de acesso à educação menstrual, fale com a gente pelo e-mail ou redes sociais, @eu.menstruo. O episódio de hoje é do quadro Papo com a Gine, com a nossa amada Fernanda Schier, nossa médica ginecologista e obstetra. Seja bem-vinda, Fer! E o papo de hoje é forte, não é? Oi, meninas, gente, super, bem impactante, assim, e eu acho que é essencial trazer esse tipo de relato para a gente conscientizar mais e ficar atento aí com tudo que a gente pode encontrar e como que a gente pode agir, qual que é o meu papel como ginecologista para não deixar esse tipo de coisa acontecer e das ouvintes, né, como consultantes, acho que é essencial. Fer, você sabe que eu fiz a minha monografia da ciência política e a dissertação do mestrado falando sobre direitos sexuais e reprodutivos, e uma parte é sobre consultas ginecológicas, né? Essa relação desigual entre o profissional da saúde, então principalmente médico e médica ginecologista, e a paciente, entre aspas, né? Só que pela primeira vez que eu estou no mestrado, convivi bastante com médicos, inclusive ginecologistas, mas agora no curso de farmácia eu vejo muitos dos graduandos e graduandas de medicina e já dei aula para eles, né, enquanto estágio docência no mestrado, já tinha ficado meio assim, com as anteninhas ligadas, e agora vendo o comportamento dos estudantes de Sério? medicina, eu fico, gente, parece que tem uma outra cabeça, assim, na questão mesmo de se sentir uma grandíssima autoridade, sabe? Então, eu não sei, assim, até gostaria que você contasse pra gente como que foi a graduação em medicina, e aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, a Fernanda, eu tô sempre falando nos episódios como eu adoro a sua ética, a sua abordagem, como eu te sinto extremamente compromissada e sensível, enfim, mas para a gente ter um papo aberto aqui, né? Porque da minha experiência com o estágio docência, eu ficava muito preocupada mesmo com as pessoas da área da saúde, como tinha ali muito conhecimento técnico, mas não sabia lidar com outro ser humano. E aí a gente acaba entrando nessas questões, né? A medicina humanizada, não sei o que humanizado. Eu falo, cara, mas já não era para ser Já humanizado, tinha que ser tudo, né? já Tipo, tinha que ser tudo. aí a gente tem que colocar essa diferenciação do não humanizado para o humanizado de tão difícil e assim, insano que tá o cuidado. Aí tem essa palavra, cuidado à saúde, sendo que você chega lá e vai escutar isso de um profissional, né? Então, eu já ficava meio assim, na época que eu dei essa aula no estágio docência, foi quando rolou uma hashtag de pintos nervosos. Vocês se recordam Meu deste senhor. acontecimento Não? pavoroso?
que foram vários médicos ginecologistas ou estudantes que iam se formar ginecologistas, que tiraram uma foto com as calças Ai, abaixadas meu de Deus, eu jaleco lembro disso. com o hashtag pintos Horrível. nervosos. Eu E tava eu naquele. falei sobre isso, né, na aula Meu Deus. do mestrado. E essa aula, isso só para já passar, falar para vocês, era de introdução à bioética, que nós trabalhávamos em cima da Declaração sobre Bioética e Direitos Humanos. Só que essa aula é módulo livre. O que é obrigatório, né, para eles seria a ética de código de ética, que protege muito mais o profissional do que o paciente ou do que o sujeito de pesquisa, enfim, né? E era módulo livre, então muitos realmente se formavam na UNB, que é uma das melhores universidades públicas do Brasil, sem ter dialogado sobre vulnerabilidade, consentimento, autonomia, dignidade humana. Bia, eu acho que assim, num primeiro momento, né, como eu tô nessa parte, né, nessa visão de ser médica, a gente ainda acaba vendo situações como essa que você relatou, né, infelizmente, mas eu acho que isso, eu já me parei para refletir, e eu acho que tem muito com uma coisa das origens da medicina, de quando os médicos eles começavam, que era completamente masculina, né, uma profissão, homens cis, né? Não deixava de ser uma coisa até meio machista mesmo, né? Tudo que é desenvolvido, a gente já até falou sobre isso, por exemplo, o clitóris não é estudado porque não precisa, né? O homem que estava lá fazendo, fala, não, esse aqui não precisa, é só para o prazer da mulher. Passa, não vamos estudar a anatomia dele. E era tido muito como essa visão do profissional de saúde, o salvador da pátria, né? Era Deus para quem acredita e ele do lado, né? E aí o ego realmente eu acho que dava uma inflada. Quando a gente estuda história assim, a gente vê que era muito os profissionais de saúde, médicos principalmente, eram muito referência, né, para tudo, assim, meio que cuidavam de tudo, da vida e tal. Só que conforme o tempo foi passando, eu percebi que tem muitas pessoas que acabam indo para a ideia da área da medicina como uma ideia mais de glamour de medicina, entendeu? E não necessariamente por uma vocação. Eu sempre falo, né? Vocês sabem que eu sou professora e eu falo para os meus alunos, e um dos motivos que eu sou professora, né? Porque a valorização profissional dos professores em universidades não é muito boa, vamos ver se isso muda em algum momento, mas é por amor e com essa ideia de passar a verdadeira medicina para os alunos. E eu sempre falo para eles que quem fez achando que é algo glamouroso ou para ganhar dinheiro, porque a medicina já deu muito dinheiro. Sinto muito, agora não é mais assim, né? Você precisa gostar de pessoas. Se você não gosta de gente, repense a sua profissão. Essa faculdade que não é fácil de entrar, mas ao mesmo tempo que tem todas essas situações que você mencionou, existem pessoas muito maravilhosas, assim. Eu tenho alunos que eu sou fã amo de paixão e sei que vão ser ótimos profissionais, que meu coração fica quentinho de ver que vai ter, sabe? E o interesse que tem tido, por exemplo, na minha faculdade, a gente já pode falar um pouco mais sobre isso, mas eh, na pandemia surgiu muito uma questão dessas aulas online, e as ligas começaram a produzir muitos simpósios no YouTube e tudo mais. E temas que não eram abordados, que nunca foram abordados em faculdades, começaram a ser abordados, como o atendimento em saúde à população LGBTQIAP+. Isso foi muito incrível, porque a gente já estava com o processo de início um pouquinho antes da pandemia, que foi uma demanda dos alunos lá da Federal, para a gente falar sobre isso. Porque uma vez me perguntaram na aula sobre o atendimento, né, ginecológico, principalmente a mulheres cis lésbicas. Eu falei, perguntaram, né, como que era a formação, assim, no sentido de que o que a gente aprendia na residência, e eu fiquei pasma de saber que a gente não tinha aprendido nada. Eu tive que ir atrás, e daí é muito protocolo, existem os guidelines, as coisas muito mais estrangeiras, né, na língua inglesa, e a gente foi desenvolvendo, e na pandemia teve muito simpósio LGBTQIA+, que a gente assistia, abrindo muito a mente, e muitas vezes movimentados pelo interesse dos alunos, os alunos que promoviam isso. Então, assim, no mesmo tempo que tem esse lado um pouco mais complexo, assim, dessa falta de humildade, digamos assim, tem essas pessoas interessadas que estão engajadas e entendem
para que a gente está fazendo medicina. Mas, nossa, gente, é muito importante falar sobre tudo isso, né? Principalmente essa questão de ética, porque eu lembro das aulas, a gente não tem maturidade para ouvir essas aulas. Eu imagino que a aula não devia ser muito cheia por ser optativa, e é muito preocupante. Conversando com alunas assim, porque esses simpósios eles tinham uma certa adesão, mas não tanto quanto o simpósio, por exemplo, de insuficiência cardíaca. So what? Tipo, para que eu preciso? Tá, insuficiência cardíaca, especialistas, cardiologistas, tudo, beleza, é super importante. Mas você entende que você saber atender qualquer pessoa, né, e suas particularidades é muito maior do que você saber detalhes sobre algo. E aí a gente entra nessa parte de soft skills, que foi uma demanda que eu encontrei para tentar suprir isso na pandemia, porque a gente estava online, então o que a gente ia fazer? E na soft skills a gente fala muito sobre essa questão da empatia. E existe um artigo que eu passei para os alunos na época que chama The Devil is in the Third Year, que fala que o diabo está no terceiro ano da faculdade. Porque se você for, né, foi feito um estudo que se você começar a fazer um questionamento para os alunos que entraram na medicina, eles entraram com essa ideia muito de, tipo, claro que tem a parte glamourosa, mas de, tipo, vou mudar o mundo, quero ajudar as pessoas. Se você perguntar para o aluno do início. Daí, alguma coisa acontece que a partir do terceiro ano, da metade da faculdade, o meio médico já vai vindo o lado sombra, entendeu? Do negócio. E aí eles vão perdendo esse engajamento, ficando mais irritados. Então, o estudo mostrou muito essa questão de cargas horárias excessivas, de falta de empatia dos próprios professores, né? Diminuição do sono e tudo. Mas também falou sobre essa falta de você trabalhar soft skills com os alunos. E aí nós fizemos uns simpósios muito legais sobre resiliência e o mais que eu amei, assim, que tá guardado no meu coração, a gente ficou mais de 2 horas falando sobre empatia. E tem várias pesquisas que mostram que a empatia, tem pessoas que têm naturalmente, mas ela pode ser adquirida, você pode desenvolver a empatia, né? E é isso que a gente precisa fazer com as pessoas, os profissionais de saúde, para atender bem os pacientes. Faz sentido isso. Fiquei curiosa até para ver esse estudo, porque realmente, né, quando você coloca uma pessoa numa situação limítrofe, quando você coloca uma pessoa com deficiência de sono, né, de tempo de sono, você vai levando essa pessoa para o extremo. É isso que faz, por exemplo, o Big Brother Brasil, né? Isso! Vai Aham. levando a pessoa para o extremo para atiçar a irritabilidade, para promover atritos, que é o que leva a audiência para qualquer formato de reality show, né? Estou usando o BBB de exemplo porque ele é o maior, mas todos que quando a gente é contratado para criar reality show, não importa qual é o tema, comida, convivência, moda, a gente tem que criar, a gente é o diabo, que a gente tem que criar Uhum. situações para levar as pessoas para o extremo, para gerar conflito. É horrível, é muito, dói É a muito alma de pesado, fazer, né? assim, dói a alma de fazer. E aí eu fiquei curiosa para ver se esse estudo depois discute ou apresenta, ou não, porque também não precisa ser a função desse estudo especificamente, caminhos. Porque se a gente identifica que as pessoas estão perdendo essa motivação humana na medicina, e virando pessoas, né, sem empatia, irritadas, e que você chega no consultório, a pessoa mal olha no seu rosto. É muito doido, porque eu estava ouvindo a Bia falar e parece que quando você encontra um médico humanizado, né, que é como a Bia falou, agora a gente divide, né, isso, a pessoa está só fazendo o mínimo, né? É tipo o boy, assim, que faz o mínimo e se destaca. Tá só fazendo o mínimo. Tá sendo humano, tá te perguntando um pouco além daquilo do, né? Ai, cólica, então toma aqui esse remédio. Não. Tá tentando entender qual é o teu contexto, qual é a tua rotina, como que você se alimenta. Isso é parte da medicina, né? Não só também, assim também é a empatia, como você recebe uma pessoa que está ali em dor, em dúvida, em insegurança, em medo. Eu acho que tem uma perpetuação desse médico Deus que talvez vá se diluir, não se desfazer, ao longo das gerações, porque eu acho que eu imagino, e ouvindo relatos de amigos e amigas médicos, que isso é perpetuado, é reproduzido dentro da própria universidade, pelos professores, dentro das residências, principalmente. Essa postura de que o professor é melhor do que você e ele te instiga a estar nesse lugar do médico Deus, né? O inquestionável. Acho que isso tem se perpetuado. Eu espero, ou quero acreditar, te ouvindo agora em relação aos seus alunos, que geração pós geração isso se dilua, mas talvez exista sim uma necessidade de uma discussão no formato de ensino,
Eu, por exemplo, não consigo conceber na minha cabeça por que o plantão médico é do formato que ele é. Eu fico apavorada de ser atendida por uma pessoa que está 36 horas acordada, 24 Não, horas acordada. é um absurdo. Qual é a Sabe, tá? necessidade disso, de ter uma pessoa 24 horas acordada para cuidar da saúde do outro, em privação de Essa sono? questão de remuneração mesmo, mas assim, ó, até participei de um simpósio esse final de semana e uma das falas foi sobre erro médico. E, nossa, era uma coisa que fazia tempo que eu não ouvia, sabe? E ela citou coisas que o cansaço, que faz exatamente o que você disse, o cansaço, a falta de atenção, um ambiente com pressão, sem reconhecimento, sabe? É até fome, até a fome, como causas muito importantes de erro médico. Observando isso na prática, né, porque a gente trabalha com alunos, residentes e tudo mais, a gente acaba percebendo que os próprios profissionais de saúde se colocam assim. Por exemplo, o aluno vai virar à noite estudando para a prova porque não se organizou a semana inteira, podia estudar 1 horinha, 2 horinhas por dia, para não precisar virar à noite. Primeiro que virar à noite não vai funcionar porque o cérebro não vai reter o conhecimento. Mas isso é tudo você ser maturidade, você ter maturidade, né, Bia? Que hoje você acha que tem um outro olhar disso, mas com certeza você já fez, né? Outra coisa, esses profissionais, já que eu vou estar no hospital 12 horas, estão me pedindo aqui para fazer 24, puta, vou ganhar o dobro, já vou estar lá mesmo, vamos. Só que assim, pode ser que nessas 12 primeiras horas esse profissional não durma, ele não tenha nem tempo de descansar. Como que vai ser a performance deles para atender e fazer um diagnóstico nos próximos pacientes? Então, realmente é muito preocupante. E os próprios alunos também e residentes se colocam, além dos plantões, eles acabam querendo fazer plantões externos de ligas e fazendo outras coisas que não diz na carga horária deles, nem da faculdade, nem da residência. E isso também é ruim, porque fica desgastado. Chegando a isso, somando um ambiente em que você não se sente acolhido, por exemplo, o clima da residência hoje, que eu sou preceptora, é maravilhoso entre os residentes, mas isso é uma exceção no país, porque existe muito essa questão de superioridade. R1 é o ferrado, coitado, o R2 manda no R1 e é xingado pelo R3, daí desconta a raiva no R2, o R3 leva uma bronca do chefe, desconta no R2 e o R1 é lixo. E é isso, e tá totalmente errado, né? São as panelas, os bullying, eles existem no meio médico. E aí, que tipo de profissional que vai ser? Acabou de levar uma bronca ali do R2. Quem que leva o pato? A pacientinha, coitada, que tá indo lá na madrugada ser atendida e é mal atendida porque o outro tá puto com outra coisa, né? Então, tudo errado. Mas isso tem tido pautas sobre isso no meio médico bastante. Está num processo de melhora, principalmente com relação à carga horária, né? Que nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uns negócios, eu lembro do Grey's Anatomy, brincadeira, que você não pode passar de tantas horas. Ai, mas eu quero assistir aquela cirurgia muito top. Não, você já tá há 60 horas no hospital, vai para casa. Então é muita coisa que precisa envolver. E eu acho que essa parte dessa dificuldade de atendimento, junto com esse negócio, eu não preciso ficar levando esse tipo de desaforo, então esse ceguinho mais inflado, junta com o paciente pagando pato porque o cara tá com restrição de sono, não tá dormindo, não conseguiu almoçar, né? Então é difícil, não é fácil. E aí você chega para ser atendida, o médico tá pior que você. E assim, falando de ginecologia, né? Poxa, já é um tema tão sensível, né? Porque não é assim, tudo bem, você pode ir lá querer ter alguma dúvida, alguma queixa em relação ao coração, cabeça, né? Eu fui muito em neurologista, assim, eu acho que é o médico que eu já mais fui na minha vida foi neurologista por causa da enxaqueca com aura, né? Mas a ginecologia, ela envolve esse exame do Papa Nicolau, que você vai ficar nua, com as pernas abertas em cima de uma maca. Mega vulnerabilidade. Sim, falando de vulvas, falando de vários assuntos que são tabus. Aí você chega lá já toda tensa, né, rígida, dura, sem saber muita coisa, porque não teve educação menstrual e sexual e sexualidade nas escolas, as famílias também não têm, eu falar isso. O Brasil, né, é um país conservador. Então, que tudo é um tabu. Aí você chega no único, assim, ambiente que você poderia ter ali, né, um acolhimento, algo assim, e leva cacetada na cabeça. Quando eu comecei a estudar sobre ciclo menstrual, eu estava com muita raiva, assim, da medicina
contemporânea, né? Por causa disso, sim, da questão do atendimento, de não ter sido passada as informações de forma correta e de qualidade, né? Então, quando eu penso mesmo nessa parte na área de ginecologia, aí que eu fico assim, sabe essa sensação amarga na boca? E eu fico imaginando tudo isso que você falou traduzido para uma pessoa trans, por exemplo, um homem trans, quão mais desafiador ainda é, sabe? É muito desumano. Fê, no seu ponto de vista hoje, enquanto médica e professora, se você pudesse juntar um grupo de médicos para te ouvir agora, assim, que dicas, que conselhos você daria para essas pessoas para que elas olhem para os seus pacientes com mais humanidade? Você não esquecer por que você tá ali e o quanto que aquela pessoa que está na tua frente sendo atendida, ela não dedicou do tempo dela, às vezes de espera, quanto tempo que ela esperou para estar ali no SUS, às vezes 3, 4 meses, para ela estar naquela consulta, que ela vai ficar 10, 15 minutinhos. A Ana Cláudia Quintana Arantes, que escreveu aquele livro, né, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, maravilhosa, ela fala muito isso num TED dela, e aquilo falou assim, meu Deus, tipo, é isso, entendeu? Quando eu ouvi. E eu sinto, assim, que quem já teve algum familiar, algum profissional de saúde, tipo um médico, que teve um familiar doente e que foi paciente junto ali com aquele familiar, ou a pessoa foi paciente, ela muda, dá uma virada na chave, nessa tensão de você valorizar a queixa da paciente. Que nem, quantas vezes a gente escuta, a gente falou esses dias sobre sangramento uterino anormal. Se ela tá te falando que ela está com sangramento volumoso, é um sangramento volumoso. Para! Tipo, não vai questionar, "Ai, mas será? Mas quanto que você é absorvente?" Ela tá te falando que é volumoso, né? É sobre isso, entendeu? Então, você acreditar no paciente, validar as queixas da paciente, entender que se ela tá ali, ela tá num momento de vulnerabilidade e você é um facilitador de acesso à saúde dela. Então, você precisa ajudar com que, naquela idade, com aquelas queixas, o que que pode ser? Porque você estudou para isso. Então, você vai falar tudo que pode ser, explicar para ela entender por que que você está pedindo 5 exames. Ou por que que você não precisa pedir exame. Porque só o exame físico já mostrou que pode ser uma tensão no assoalho pélvico, a dor na relação sexual. Entendeu? E não endometriose, por exemplo. Então, é esse olhar para o paciente. E falando sobre essa questão dessa judicialização, porque infelizmente o que que acontece? É um tiro no pé, porque quando você trata mal o paciente, não, o paciente, as coisas começaram a ser judicializadas. Então, o índice de processos contra médicos aumentou muito. E que nem nos Estados Unidos, né? É sinistro, assim. O cara fala, ah, já pode ser processado. E aqui tá subindo. Mas por quê? Relação médico-paciente. A pessoa pode fazer a pior caca de erro médico, que era uma coisa que poderia ser do livro, mas se ela tem uma boa relação médico-paciente, ele não vai processar a pessoa. E às vezes a pessoa nem fez nada, nananã, mas ele vai. E se é um sacanão assim metido, pode ser processado. Eu tento sempre passar isso para os médicos e para os alunos que me escutam, sabe? Tem que trazer humildade e validar, sem julgamentos. Né, que é um outro aspecto de quantas histórias, como ginecologista, eu escuto. Se você for pensar de julgamento e tudo, não tem, entendeu? A gente tá aqui, é um ambiente seguro. Essa pessoa tá ali para falar, para poder se expressar e ser acolhida. Então, eu acho que eu iria mais nesse caminho, assim, sabe? Porque o conhecimento hoje, gente, o chat GPT, tá aí. Você quer saber qualquer coisa de colite, quer pedra na vesícula, põe lá, ele vai ter que falar tudo. Não interessa você saber disso. Agora, você tem que saber falar para o paciente o que que ele tá com essa pedra na vesícula e o que que você vai ter que fazer e quais são as opções. Se precisa operar já, se é só dieta, entendeu? Então, é soft skill. É o futuro do negócio. E é com isso que a gente vai desenvolvendo, então, um novo sistema também de ensino, como a Tassi trouxe, né? Um novo sistema de acesso à saúde, porque, assim, foi convivendo com médicos maravilhosos que eu realmente pude também sair de uma raiva e de uma indignação tremenda, né, para falar, cara, realmente a situação é tenebrosa, isso, de plantão, de não sei o que, a própria graduação. Eu tô na farmácia, já estou assim morrendo e já fico indignada com a quantidade de conteúdo, de loucuragem que os professores passam para a gente, assim, e a gente poder, então,
mobilizar juntos, né? Gerar essa empatia mútua, falar, realmente, tem muita coisa errada, mas precisa ter essa relação de seres humanos interagindo, né? E ser visto também como um sujeito. Eu acho que isso que me pega, assim, na questão da saúde, é do ser vista como um objeto ou como um sistema mecanizado no sentido de ser só um órgão ou ser só um objeto, né? Sempre assim, nesse olhar focado, sendo que é isso, é um sujeito, é uma pessoa com uma história, com uma vivência que está ali em vulnerabilidade, que está pensando um monte de coisa pavorosa sobre talvez uma pinta que tenha aparecido na vulva, sabe? Então, como que a gente cria, né? Como a gente constrói essas relações e como a gente se ajuda também, porque, inclusive, para mudar tudo isso, as pessoas das ciências humanas serão muito necessárias. Então, ter essa Demais. valorização também. E, Bia, falando agora, você falando, me veio muito na cabeça esse negócio que eu falei do chat, né? GVT ali, da inteligência artificial. E, tipo, agora, se a inteligência artificial começar a entender essa questão um pouco mais de empatia, porque eu já vi uma notícia esses dias, não sei se viu, Tassi, que uma pessoa estava usando como psicóloga. Eu não vi, mas eu vi o cara que ressuscitou a avó Você pelo tá chat GPT. brincando, que demais! Essa eu não tinha visto. Então, o cara falou pra ela que ele tava muito depressivo. E começou a falar um monte de coisa legal, de que, tipo, existem dias difíceis mesmo, e que tá tudo certo, mas que ele precisa procurar um profissional para falar. Meu, muito massa. E a Bia falando essa coisa de mecanicidade, que do mesmo jeito que a gente, quando dirige, a gente entra nesse contínuo, assim, na direção, você tá dirigindo, você sabe o que você tem que fazer. O profissional que perde esse brilho no olhar, que fica muito mecânico no atendimento e que vai olhar, vou coletar o Papa Nicolau, entra Papa Nicolau, nananana, vira um chat GPT, entendeu? Que diferencial que ele vai ter? Nesse mundo de IA, gente, se espertem, profissionais de saúde. Tem muitas pessoas que são substituíveis. Falando assim, até vou trazer um spoiler aqui em primeira mão para vocês, a gente teve a aprovação junto com os alunos na pandemia, a gente conseguiu escrever um livro sobre atendimento à população LGBTQIAP+, que os profissionais de saúde precisam ter para ter um atendimento respeitoso a todas as pessoas. E foi aprovado pela editora UFPR e está em processo. Estou muito feliz. Lindo! É muito legal. A gente recebeu a positiva essa semana e, assim, é algo que não existe, porque quando começou a ter aquela demanda, não tem onde você pesquisar. Existem grandes livros americanos e tal, mas, assim, uma coisa acessível para pessoas não apenas da área médica. Gente, sensacional. Eu tô super feliz. Em breve vocês saberão mais. Já quero episódio de lançamento desse livro. Arrasou. Ai, Fê, já quero também saber desse livro. E onde que as pessoas podem conhecer melhor o seu trabalho? No Instagram, @doutora.ferschier. E hoje, papo rapidão, sem pensar muito. Uma palavra, o que é menstruação para você? Energia. Você que está com a gente, fez sentido? Obrigada pela companhia. Espero que a gente tenha trazido luz. Saiba que sim, existem médicos, com essa palavra que a gente discutiu um pouco aqui hoje, humanizados. Você pode procurar atendimentos de melhor qualidade, com mais empatia. Sei que não é fácil e acessível para todas as pessoas, mas estamos aqui levantando a pauta, levantem nas suas comunidades para que aos poucos, juntas, a gente consiga expandir para ter mais atendimentos empáticos, respeitosos e amorosos, que nos levem em consideração, que nos respeitem e que não nos descredibilizem. Uma forma rápida de você apoiar esse podcast é seguir, ativar o sininho para não perder nenhum episódio e avaliar com 5 estrelas no Spotify. O episódio também está disponível no Deezer e YouTube, você pode seguir neles também. Eu me chamo Tassiana e eu menstruo. Eu me chamo Beatriz e eu menstruo. Eu me chamo Fernanda e eu menstruo. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no @eu.menstruo nas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar uma vivência sua com a gente, manda texto, manda áudio no oi@eumenstruo.com. Beijo grande.